Boa tarde a todos. Para mim foi um prazer ter lido o trabalho do Luiz. Ontem era 11 horas da noite, nós estávamos trocando impressões, porque é muito intensa isso, foi um texto muito interessante, mesmo porque falei ontem para o Luiz que o texto religioso é muito caro para mim, é muito caro para ele também, não é? E para o Giovanni e para Flávio. E também fiquei muito feliz de ter lido o trabalho do Luiz. Espero realmente que contribua e que ajude também esse tempo que nós estamos vivendo aqui, dessas palestras e nesse contexto da trajetória das paixões, né? Muito bem. Só relembrando, nós teremos uma hora da fala do Luiz e depois meia hora para podermos colocar as questões. Luiz Alves de Souza é licenciado em Letras e Inglês e especialista em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Inglesa pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestre em Linguística e doutorando nessa mesma área, ambos pela Universidade Franca. Residiu na Itália e Bósnia durante 2 anos, tendo atuado, entre outros, como intérprete e professor de inglês e português para estrangeiros. É coautor de Fonética e Fonologia do Inglês, de 2010, e Práticas de Tradução do Inglês, de 2012. Cadernos Didáticos da Universidade Aberta do Brasil, o ABINEC. É professor efetivo do Departamento de Comunicação e Letras da Unimontes, atuando na graduação de Letras em Inglês. É atualmente o representante dessa instituição na rede Andifes, de Idiomas Sem Fronteiras, rede Andifes, e membro do Grupo PARE, Unifran. Então, eu passo a palavra ao Luiz, neste momento. Boa sorte, um abraço, Luiz. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde a todos vocês. Com muita alegria que eu estou aqui. Eu preciso ainda verificar como que eu passo os slides aqui. Eu passei para o Tiziano. Professor, eu vou reproduzir eles na tela e aí você pode passar aí em cima, acima da onde tem os ícones, tem uma setinha. Você consegue visualizar? Onde tem a esquerda, lá em cima? Não, embaixo da tela da onde está reproduzindo a tela do slide, tem uma setinha. Está escrito a trajetória das paixões de 1 a 48 e uma setinha, consegue ver? Então, eu vejo até 1,48, mas a setinha não está aqui ainda para mim. Talvez eu não esteja como moderador ou apresentador. Professor, a senhora poderia... Eu consigo fazer, né, na verdade. Só um segundo. Agora ele é moderador. Pronto, professor. Ok. Então, novamente, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. E ontem eu sim tenho admirado muito os trabalhos e estou muito feliz de estar aqui. Então, eu gostaria de começar com essa fala do Stanislaw Bactra, que é argentino, né? E ele não é da área, ele é um biólogo, pós-doutor em biologia, mas ele tem trabalhado com a neurociência. E quando eu estava lendo materiais de suporte para elaborar esse capítulo, aí eu saí colocando algumas coisas, emoções, eu cheguei a essa fala aí: somos seres emocionais que aprendemos a pensar, e não máquinas pensantes que aprendem
a sentir. E quando eu li, eu falei, olha, isso tem tudo a ver, porque o que eu tenho lido ultimamente, agora que eu entrei, né, nesse doutorado, através, né, do PARI, que eu tenho lido bastante, a gente está vendo, na verdade, uma desconstrução de muitas coisas, e as emoções estão surgindo, né? Então, essa fala aí representa muito bem aquilo que eu penso e aquilo que está aqui no meu trabalho. Eu gostaria de contar também uma pequena história, né? Uma orientadora tinha vários filhos, né? E os filhos não pediram para fazer capítulo de livro. Foi ela que distribuiu para todo mundo. E eu, como filho, na verdade, nem queria muito, porque eu entrei no doutorado este ano, depois de 10 anos de intervalo, que eu terminei o mestrado, apesar de que eu estava estudando, mas envolvido com várias outras coisas. E embora eu tenha desejado fazer o capítulo, participar, mas por esses contextos que todos sabem, eu cheguei até a pensar em desistir, em adiar esse projeto, por eu achar que não estava preparado para escrever algo sobre o qual eu não tinha estudado, né? As minhas primeiras aulas de retórica são hoje, né? É claro que eu já li o Meillet, por causa do mestrado, eu fiz algo sobre a compaixão e misericórdia, mas ficou só por ali, né? A compaixão. E, por fim, resumindo, né? A professora falou assim, olha, eu não estou dando a você a oportunidade de não fazer, né? Eu captei a mensagem da professora Maria Flávia e me debrucei como eu pude, e saiu este material que eu quero compartilhar com vocês. Como foi dito ontem, né, inclusive pela professora Maria Flávia, antes de enfrentar coisas difíceis, pelo menos para mim, né, estar aqui diante de especialistas, doutores, pós-doutores, especialistas da área da retórica. Então, eu já distribuo aí os docinhos, né, para que vocês possam suavizar, né, é isso aí. Também tem o cafezinho, né, que o Giovanni também ofereceu, e eu também, né, quero repassar esse cafezinho aí para todos vocês, para que a gente possa acalmar, sobretudo eu, que não está fácil estar aqui com vocês me olhando. Olha, ser auditório é a melhor coisa, viu? Ser auditório é a mesma coisa, é a melhor coisa. E nós temos aqui essa ilustração, a primeira essa imagem ambígua, né? Que alguns veem o menininho magrinho, né? Outros veem, né, o menino fortão, e outros veem também, né, só o rapazão que está lá todo trabalhado, né? Então, é um pouco também do que eu vou dizer aqui, né? São as minhas impressões. Nessa figura da direita, nós temos também, né, o mesmo objeto, mas de perspectivas diferentes. Então, talvez as nossas ideias sejam diferentes também em algumas coisas que eu analiso nessa parábola. E eu começaria também falando sobre a sensibilidade textual, né, nós temos essa categoria de textos também, né, são os textos sensíveis, e quem fala muito disso, sobretudo numa perspectiva de tradução, é o britânico Carl Sims. Ele trabalha com tradução, mas ele é linguista também. E ele fala que há textos que suscitam, né, objeção por parte dos leitores, né? E o meu texto é um texto sensível, né? E como texto sensível, ele desperta diversas reações, objeções, né? Seja pelo... E aí o Carl Sims ele vai dizer, né, que o texto sensível são aqueles textos que despertam objeções por parte de quem o recebe, né, por motivos ligados ao Estado, ou à religião, ao pudor,
a determinadas pessoas, ou tudo junto, né? Então, quando a gente trabalha com texto bíblico, a gente também enfrenta esta objeção, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não cair no preconceito linguístico, porque a gente às vezes é a favor da linguística, da sociolinguística, lá move para cá, lá move para lá, mas quando a gente pega determinados tipos de textos, nós temos um preconceito, mesmo entre linguistas, né? Alguns têm preconceitos, né? Então é importante que a gente trabalhe o texto que seja a literatura erótica, que seja o texto bíblico, que seja sobre determinadas pessoas, né? O Pedro mesmo, a hora que ele foi lidar com o texto, ele já nos precaveu, né? Olha, não é a minha posição, porque a gente sabe que tem esse tipo de objeção. Então, adentrando, né, o texto em si, o tema é o que já foi falado, né? É a aplicação da trajetória das paixões na parábola do filho pródigo. Essa parábola ela é narrada exclusivamente no Evangelho segundo Lucas. E o objetivo é exatamente descrever os 3 estágios, né? Patos, né, da paixão, mudança de julgamento, né? Os 3 estágios do patos nessa parábola, como apresentado por Aristóteles, e os desdobramentos, né, feitos pela professora Maria Flávia. E o meu propósito é analisar a materialidade linguística. Nós não queremos julgar o conteúdo moral ou espiritual da Bíblia e do texto que a gente vai utilizar. E aí a gente trata também, né, do ethos, do pathos e do logos, e tudo isso dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito bíblico, né? E vamos romper aqui a estruturação do meu capítulo. Eu faço a introdução, porque para a gente entender um pouco o ethos de Lucas, né? Então, nós teríamos que saber um pouco sobre esse redator. Aí a gente fala sobre os seus destinários, né? E a parábola do filho pródigo em si, e a trajetória das paixões. Então, o capítulo é assim. O redator Lucas, como vocês talvez não saibam, nenhum dos evangelhos tem assinatura, tem um autor, né? Todas as autorias são atribuições, né? Atribuiu-se a João, a Lucas, a Mateus, a Marcos, mas a gente não tem essa certeza, né? E os estudos bíblicos falam isso. Então, é autoria atribuída, mas, de qualquer forma, as marcas linguísticas, o estilo, o grego que ele utiliza, remete a alguém, né, não pertencente ao mundo judaico, mas do mundo helênico. E sua obra, como diz Mackenzie, é de um gentil cristão, né? Alguém que não era do grupo judaico. Ele recebeu esse ensinamento. Isso nos basta, a gente não... O importante é o texto em si, né? Mas é importante a gente saber, porque eu também tiro algumas conclusões, porque Lucas, tal qual Aristóteles, né, é grego, ambos escreveram em grego, e em um intervalo razoavelmente curto, de apenas 3 séculos, e não havia muita coisa disponível, né, em termos de leitura, né? Então, eram as bibliotecas da época, Alexandria, Antioquia e Tarso, né? Então, esses escritos aristotélicos certamente circularam, né? E estavam, eu estou aqui na minha impressão, disponíveis, porque por que não está? Se Aristóteles está disponível a nós hoje, né? Imagine
próprio mundo grego, helênico da época. Lembrando que a Grécia não era exatamente essa extensão que nós temos hoje apenas, né? Então, isso é interessante também. E aí, para construir esse ethos lucano, eu vou falar aqui rapidamente da questão dos sinóticos. Tem uns números aqui. Lucas tem 1.149 versículos, né? E ele utiliza cerca de 350 versículos dos 661 versículos de Marcos. Então, Marcos é uma fonte para Lucas, né? Assim como Mateus. Isso aí são tomados dos estudos bíblicos, né? A gente toma por certo e analisa a partir disso aí. E Mateus também utilizou Marcos, né, como intertexto, e Mateus, dos 680 versículos de Marcos, Mateus utiliza 600. E eu estou falando isso só para ilustrar, para mostrar que o redator Lucas, ele teve à disposição materiais, né, que Marcos teve. Marcos é considerado um dos escritores, e também Mateus teve, mas ele textualiza de um modo diferente. Então, ele faz várias escolhas, né? Inclusive de temas. Ele fala muito sobre a misericórdia, né? Por exemplo, sobre o amor, sobre a caridade. Ele enfatiza a inclusão, o universalismo. E foi por isso que eu escolhi Lucas, quando foi feita, né, a distribuição. E essa parábola do filho pródigo, a qual eu vou adentrar agora, quando a professora Maria Flávia, na reunião do pai, falou assim: olha, nós vamos escolher um texto para aplicar a trajetória das paixões. Bom, eu vou pegar algo bem fácil para mim, não sou obrigado a pegar coisas difíceis, não sou masoquista, nem incentivo, eu já trabalhei com Lucas. Bom, vou pegar a parábola do filho pródigo, porque lá a gente já sabe que tem inveja, tem indignação, tem amor do pai, e eu já estava com o ciúme, a inveja, né? A inveja, a indignação, a cólera e o amor. Bom, já está de bom tamanho. E a minha intenção foi essa, mas eu quebrei a cara, posso assim dizer. Da mesma forma que alguém mencionou um Shylock há algum tempo, na minha graduação, na graduação de letras em inglês, nós iríamos fazer uma apresentação teatral de Shakespeare, e era o Mercador de Veneza. E os alunos lá, eu era o mais velho da turma, e aí falou assim: olha, Luiz, por que você não pega o Shylock? Ele só empresta o dinheiro e depois cobra no tribunal. Eu falei: então tá bom, eu quero isso aí. Para mim, só tem que emprestar o dinheiro para o Antônio e depois cobrar? Tá bom. Aí, quando eu fui ler a obra, a comédia, né, gira em torno desse empréstimo e do resgate da dívida. Algo bem parecido aconteceu, porque eu queria só Donas Paixões e me deparei com muitas, como nós veremos. Alertando aqui que o que eu escrevo, o que eu falo, é de uma foto. Eu fiz uma foto dessa parábola e em algumas noites fiz esse texto. Então, é aquela visão que eu tive naquela época. Talvez outras pessoas lendo, né? É um trem em movimento, essa parábola, e outras pessoas veem o trem em movimento, outras né, em outras paisagens. E, evidentemente, o trem pode mudar de cor, pode até parecer que ele está voltando em vez de indo, devido a alguma curva, alguma coisa, né? Então, são as minhas impressões. Então, aqui na Bíblia, nós temos Lucas 15, faz parte do Novo Testamento. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos: disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações.
Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E Caio disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide, depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas, danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, vê esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. E estava perdido e foi reencontrado. É esta a narrativa, né? Nós falamos de narrativa ontem, hoje, e mais uma narrativa. O Ivo Storniolo, um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém, um estudioso, né, muito conhecido, fala que Lucas 15 é o coração do Evangelho de Lucas, e poderíamos dizer de todo o Evangelho. Então a gente pode dizer que nós temos aí um coração cheio de paixões, né? E nós vivemos de paixões, né? Nós, assim, eu estou usando a dizer que eu também estou como candidato, né, aos estudos da retórica. Em termos bíblicos, né, o relato lucano soma apenas 22 versículos, mas nele é possível encontrar quase todas as paixões aristotélicas. Foi esse aí o meu susto, né? Porque a hora que eu fui ler, aí eu fui vendo que não havia só aquelas 4 que eu havia pensado, né? A inveja, a indignação, a cólera e o amor, né? Havia mais coisas. Então, se a gente considera os opostos, né? O amor como a antítese do ódio, então a gente tem as 14 paixões em uma narrativa, né, tão curta, né, de poucos versículos. Então, nós temos aqui a percepção dessas paixões. Eu achei as 14, né? Das 14, as 14. Só não está lá retratado o ódio, mas assim, como é uma parábola para exaltar, né, a misericórdia do pai pelo filho, a gente compreende que seria natural que não houvesse essa paixão tão dissociativa, né, que é o ódio. E eu falo mais sobre isso no meu capítulo. Então, o repertório das paixões são compostas, né, são apontadas a impudência do filho pródigo em relação aos parentes, não somente ao pai, mas também ao irmão, o amor e a calma do pai,
né? O temor, a vergonha, a emulação e a confiança do filho pródigo em relação à penúria, o temor pela penúria que ele passaria e passou, né? A vergonha dos conhecidos e parentes pela penúria e também pelos empregados, né? Ele tem vergonha até mesmo dos empregados. E temos também a confiança do filho em relação ao pai. Temos a compaixão e a obsequiosidade do pai em relação ao filho mais novo. Temos a cólera, a indignação e a inveja e o desprezo do irmão mais velho em relação ao seu irmão. Então, são essas aí que eu aponto, mas o objetivo seria, na verdade, ver, sobretudo, né, a identificação, a fase de identificação. Então, nós temos aqui a ilustração do Rembrandt, do filho pródigo na taverna, bem conhecido. Então, esse filho pródigo, ele, né, a primeira paixão, né, que é mencionada é a impudência, né, exatamente do filho pródigo. E eu me baseei em Meyer para caracterizar a impudência. A impudência, ao contrário da vergonha, consagra praticamente a não essencialidade do outro, o fato de que a imagem que o outro, né, tem de mim carece de importância. Então, eu não estou nem aí para o outro. E é isso que a gente percebe, né, do filho em relação ao pai e também em relação ao irmão, né? E não era importante, os outros não eram importantes para ele. E quando ele diz aquela frase lá no versículo 11, Pai, dá-me parte da herança que me cabe, a gente está vendo isso aí. E eu também achei outros autores, né? Inclusive o Nowen, que eu vou mencionar, ele também concorda e mostra que na cultura da época seria de fato uma falta de vergonha. Nem naquela época, né, gente? Hoje mesmo é descaramento a gente pedir parte da herança ao pai, né? Quer dizer, está agorando o pai, né? Quer dizer, a herança não se pede. Pai. E o próprio filho, depois ele vai reconhecer isso, né? Quando ele retorna, dando um salto mortal aqui, ele vai dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele reconhece, né, essa impudência dele. Os antecedentes dessa impudência, né, seriam aí a fase de identificação, como já foi mencionada. Então, nós temos a rivalidade, talvez, entre os filhos, né? Talvez os dois fossem rivais, né? Ou naquela perspectiva do complexo de Édipo mal resolvido, né? A rivalidade entre o filho mais novo e o pai seria possível, a ausência materna, né? Repressões, a repressão sexual, por que ele queria sair de casa e logo foi, né, viver uma vida dissoluta, com prostitutas? Então, cogita-se a possibilidade de uma repressão sexual. Ele não queria viver uma vida dissoluta naquele contexto familiar, né? As introspecções, ele é alguém solitário, ele saiu sozinho, ficou sozinho na penúria, retornou só. Então, alguém bem introspectivo, evidentemente, as angústias, sofrimentos interiores, as dualidades, né? Vai, não vai, não é. Né? Então, tudo isso aí pode ter sido, né? É possível a gente dizer isso, né? Eu não estou definindo nada, eu estou compartilhando as minhas impressões. Né? Então, a gente vê que as paixões são magnéticas, né? Hoje foi falado de paixões cíclicas, e no meu texto eu falava das paixões magnéticas, no sentido de que uma vai atraindo a outra, né? Quer dizer, a indignação de alguém pode suscitar, né, a cólera, e por aí vai. Então, todas as paixões encontradas na parábola estão desencadeadas a partir de
uma paixão, né, no filho pródigo, que é a impudência. E aí depois nós vamos ter uma concatenação do patos, né, num efeito dominó. E aqui só relembrando, né, para mim sobretudo, o esquema, né, da professora Maria Flávia, da trajetória das paixões, a questão da disparidade, identificação, despertar das paixões. O foco das análises é para trás, né? O foco é para a identificação e disponibilidade, mas eu fico mais na identificação, porque senão ficaria um trabalho muito extenso. Ele já deu 33 páginas, então eu me limitei à identificação. E aí é a definição, uma definição comentada da professora sobre a identificação, né? Que cada um é marcado pelos seus antecedentes culturais, experiências de vida, por um repertório de comportamentos, sentimentos, ações, reações com os quais, de modo consciente ou não, as pessoas vão se identificando. Identificam com um, rejeitam outro, né? Então, isso é o que a gente lê no capítulo introdutório do nosso livro, né, sobre a trajetória das paixões. E nas parábolas, nós não vamos ter todas aquelas características para as paixões, da forma como Aristóteles coloca, né? Então, às vezes há uma divergência simétrica, assimétrica, mas ontem mesmo eu vi também uma divergência entre o que se falou sobre simetria, né, entre os sujeitos e essas paixões. Alguma coisa, né, que a professora e o Valmir discordam do Aristóteles. Então, de alguma forma também, aqui nem tudo vai ser igual. A compaixão mesmo, ela não seria a mesma, porque a compaixão não é por parente próximo. E, como nós vamos ver, eu coloco a compaixão do pai, porque, na verdade, está textualizado lá em algumas traduções, o pai cheio de compaixão. Então, mas eu sou consciente, né, e percebi que não há um acordo total, né, sobre todos os itens das paixões. Mas isso não impede que a gente cogite, né, estas paixões. Tá pequenininho aí, quem quiser pode estar. Então, aqui é só para ilustrar, na verdade, eu faço uma identificação, né, entre o texto e a paixão cogitada. Pai, dá-me parte da herança, a impudência. E o pai decide, né, doar abundantemente, não se revoltou, então amor e calma. E aí depois o filho que dissipou sua herança numa vida devassa, eu relacionei isso com a impudência. Quando ele começa a passar fome, ele vai procurar trabalho, talvez pela primeira vez na vida, né? Então ficou com medo, é o temor, né? E também foi cuidar de porcos, que é algo vergonhoso para alguém do judaísmo da época, né? Cuidar de porcos, porque o judeu não come carne de porco, não cuida de porcos e não cria porcos, então ele passou vergonha, né? E depois ele quis ser igual aos empregados da casa. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? É emulação. E ele decide voltar, certamente pela confiança que o pai o receberia. Então ele confiou no pai. E o pai, né, moveu-se de compaixão, né, a hora que o viu. E lançou-se ao pescoço, aí mostra o amor do pai para o filho. E tem também seguindo aqui, né, a confiança e vergonha. A confiança quando ele volta. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele reconhece a vergonha que ele causou, né, a si e à família, né? Mas ele disse isso com confiança.
O pai também, com calma, né, ele poderia ter sido movido pela cólera, né? Mas ele, pela sua formação, pela sua experiência, o que estava disponível para ele lá, e ele se identificou com a calma e com o amor, né? A calma proporcionaria esse amor, e esse amor, quando é realizado em gestos, se torna, né, a obsequiosidade, né? E depois nós vamos ter lá a cólera, né, do filho mais velho. Então ele ficou com muita raiva ao saber do que estava acontecendo e não quis entrar. É o desprezo, né? Ele quis vingança, né? A cólera, Aristóteles fala, a cólera inspira vingança, e a vingança dele foi não entrar na festa, né? E aí já é outra paixão, que é o desprezo, né? Seu pai saiu para suplicar, né? Quando o filho não quis, novamente a calma do pai, e aí mostra lá a inveja do filho, mas você nunca me deu um cabrito, e para ele você dá um cabrito, é a inveja, né? E ele se sente indignado, né? Porque ele achava que o filho não merecesse aquilo, né? A indignação pode ser tanto por alguém que sofre sem o merecer, ou aqueles que são felizes, né? Também, né? Sem esse merecimento, né? Então ele fica indignado contra o pai, né? E aí a fala do pai final revela, né, novamente o amor e a calma. Então, o amor e a calma, eu já disse aí, né? A calma é o gesto de amor do pai. Já foi mencionado. Eu vou pulando alguns aqui para a gente poder... A calma, ela é... O antecedente da calma é a humildade. Aristóteles vai dizer isso. Quando alguém está numa situação num comportamento, né? Quando alguém demonstra humildade em relação a outro, esse outro vai se sentir calmo, ele não vai se sentir ameaçado, pelo contrário, ele poderia se sentir encolerizado, né? Então, é aquilo que eu disse, uma paixão vai sendo terreno para a próxima, né? O pai teve calma porque ele amava, né? Por isso que ele foi calmo. Então, o amor foi terreno, né, para a calma. E essa calma causa mais amor e obsequiosidade. Assim eu estou pensando. Depois nós temos o temor e a vergonha, né? Ele gastou tudo, sobreveio a região a grande fome, né? Eu mencionei isso aí. Então, aí a parte do temor pela penúria, medo talvez da morte, né? Alguém que sempre viveu na riqueza, tinha tudo, né? E ele teve medo e vergonha daquilo que fez, como já foi dito. E a emulação, eu já peguei, isso aqui são os traços lá do texto, só estou especificando. Né? E Caídas disse, quantos empregados do meu pai? Né? A emulação é exatamente querer ser como o outro, mas sem tirar aquilo que o outro tem, né? Porque lá o filho mais velho, né? Já adiantando, ele queria ter aquilo que o outro tinha, né? Por que você nunca me deu isso? Ele não também queria ter algo, mas ele queria que o outro não tivesse, né? Então a emulação é positiva. Bom, emulação e confiança, né? A confiança é quando ele decide voltar, né? Se ele volta é porque tem confiança que o pai o receberia, né? Aqui nós temos o Rembrandt. É algo muito interessante, eu falo ligeiramente isso no capítulo. Né? O Rembrandt, em 2 momentos, ele, num espaço de mais de 30 anos, ele pintou aquele filho pródigo na taverna lá, todo feliz, né?
E agora ele, depois já na idade adulta, né, e senil, na verdade, né, foi uma das últimas obras do Rembrandt. Aí ele retrata o retorno do filho pródigo. E isso também eu falo, às vezes as pessoas vão se identificando, né? O Nolan também vai se identificando, e por aí. Nós temos, né, no final, a concatenação do patos, mas eu já expliquei, se depois alguém quiser, eu posso voltar aqui. Mas é só para mostrar esse magnetismo e esse círculo, né, das paixões, uma levando a outra. E tem uma seção lá do meu capítulo que eu falo disso, né, da compaixão, da obsequiosidade, da inveja, da cólera, da indignação e do desprezo. A compaixão é a compaixão do pai para com o filho. Como eu disse, não seria 100% de acordo com Aristóteles. Mas a gente trabalha com a materialidade do texto. E lá no texto estava lá compaixão, embora eu tenha feito algumas discussões semânticas, mas está lá compaixão e modernamente a gente chama isso de compaixão. Mas Aristóteles fala que não se tem compaixão por parente próximo. Quando um parente próximo sofre, suscita-se a cólera e não a compaixão. Então, o pai poderia ficar encolerizado, né, com as pessoas que deixaram o filho dele naquela situação, né? Mas não. De qualquer forma, está aí a compaixão. Porque também há toda uma discussão de tradução que nós não vamos entrar, né, aqui hoje. Então, as minhas considerações finais, eu vou ler. De forma tácita, né, o pai constrói a sua argumentação ao buscar criar uma identificação entre seu interlocutor e o filho mais novo. Isso aí estou comentando o fechamento da narrativa, não é? Então, o pai tenta convencer o filho que era necessário ter compaixão para com o outro, né? Tenta despertar, talvez, aí é que eu coloco, né? Talvez o pai tenta despertar a calma, porque ele estava colérico, né? Para abrandar a cólera tem que ter a calma, porque se o pai chegasse lá também colérico, né? Então, certamente essa parábola teria fim, né? Mas a calma seria para tentar despertar a compaixão no filho pelo filho que retornou, né? Ele tenta suscitar uma mudança de julgamento em favor do pródigo, pois esse dependeria da sua compaixão para suplantar a plenúria, porque ele já não tinha mais a paz. Pelo direito também, o filho mais velho seria o único herdeiro, né? O pai só teria o usufruto. Tanto é que o pai também fala isso. Tudo que é meu, na verdade, é teu, porque eu não tenho mais nada, eu já dividi tudo entre vocês dois. Então, aí pensando, né, no futuro do outro lá, mas isso aqui não é uma catequese, eu só estou tentando explicar que talvez tenha sido essa a intenção, e eu vou falar daqui a pouco, né, onde que entraria o redator Lucas aí. Então, de qualquer forma, dependeria só do filho mais velho para cuidar do outro, né? E o resultado disso, dessa conversa entre o pai pouco fala, é interessante perceber isso. O pai só fala com os empregados, né? Olha lá, cuida dele, e ele fala com o filho. O pai é bem calado, ele é mais de ação, né? O resultado disso, né, dessa conversa entre o pai e o filho mais velho, não é textualizado. Não consta a resposta do filho mais velho, né? O filho mais velho era o auditório imediato, né? Mas ele não responde. Assim, tal convite se estende a todos os atores da narrativa. Essa é uma parábola sem fim,
porque é isso. Transparece que o propósito do redator Lucas, eu chamo de redator para evitar diversas, né, implicações, o redator Lucas, o propósito, transparece que o propósito do redator Lucas era suscitar, né, fosse suscitar a paixão, não apenas no filho mais velho, mas também em tantos outros filhos mais velhos com os quais o Henry Nolan, é o autor do livro A Volta do Filho Pródigo, se identificou, né? O Henry Nolan é esse aí, que é falecido, ele morreu jovem, digamos, em termos de, né, 50 e poucos anos, alguma coisa assim. Então, agora aqui, é isso também que eu compartilho aqui com vocês. Às vezes eu não tive tempo de delimitar, é Lucas tentando mover o auditório ou é um personagem sentindo aquela paixão, tá? Isso aí seria um passo a mais, né? Mas eu encerro encenando alguma coisa, talvez abrindo caminho para outros escritos, outras produções, né? Qual seria a intenção, né, a função retórica, né, do Lucas? Porque só ele que textualizou essa parábola do filho pródigo, né? Então, e ele é grego e tem esse tantão de paixões aí, talvez, né, Lucas, aí o redator Lucas, tenha desejado fazer isso sobre nós como auditório, né, as pessoas que leriam, né, ou ouviriam, sobretudo, né, no contexto da época, sobretudo daqueles que ouviriam, porque havia pouca leitura. Então, eu preciso fazer, e gostaria de fazer os agradecimentos, né, à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do Brasil, a CAPES, né, porque eu sou taxista do programa. E agradeço também à professora Maria Flávia de Figueiredo pela orientação, pelo estímulo, né, pela atenção que ela tem, impressionante. E alguma das minhas referências mínimas, né, há várias outras, e eu agradeço a atenção de vocês. Já vou distribuir bastante balas e doces e cafés, né, para que a gente possa resolver esse momento final da melhor forma possível. Isso aí. Esse é o meu contato. Estou à disposição, alguma observação que vocês queiram fazer por escrito, né? Estou à disposição. Não venho para cá como alguém, né, que domino. Eu gostaria tanto de... Eu estava sonhando com as aulas da professora Maria Flávia, porque eu iria me sentar como aluno e ficar só usufruindo. Mas aí ela me premiou com esse desafio de fazer palestras para um grupo do CNPq com especialistas, né? E eu nunca tive aula de retórica, mas eu agradeço, né, a confiança que ela teve em mim, embora tenha me provocado muito temor. Ok, muito obrigado, pessoal. Fica à disposição. Obrigado, Luiz. Parabéns também. O pessoal está te parabenizando a sua apresentação. Luiz, quando eu li o seu trabalho, no final eu fiquei pensando, que pergunta eu vou fazer para o Luiz aqui? Não tem como sai uma pergunta de... Você mesmo disse que estava vislumbrando algumas paixões e chegou nas 14. Então, eu fiquei pensando, a análise foi uma coisa
impressionante como que aquilo fluiu e apareceu no texto não é, da parábola. Então, e outra questão, a única pergunta que eu faria, você acabou respondendo agora. Então, eu faria, primeiro eu vou fazer um comentário, depois eu só questiono e explico por que você respondeu. Impressionante que o capítulo 15, quando você fala que é o coração, o capítulo 15 de Lucas fala da misericórdia. E, segundo estudiosos hebraicos, a misericórdia, que muitas vezes a gente conhece misericórdia com algumas explicações, ligado ao coração, né? Misericórdias, um coração que sofre, né? E é interessante que o termo misericórdia na raiz é uma raiz hebraica que faz referência à matriz e algumas palavras como rechem, que faz referência a... Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Faz referência ao útero materno. A palavra misericórdia tem uma raiz hebraica que se remete ao útero materno, e também Rahamim, que fala de entranhas de misericórdia. Então eu fiquei pensando como que isso está também ligado ao fim do seu capítulo, o argumento que Cortou aqui para mim. Ele está reconectando. Teve uma queda aí na conexão dele. Vamos aguardar ele voltar, então. Ok, estou à disposição. Depois nós vamos ter algumas perguntas, né? Já tem mais perguntas aí no chat, mas como o Luciano é o seu moderador, a gente espera o Luciano voltar. Pode ser, Luiz? Pode ser. Isso que ele começou a dizer, do Guarramim, do Hesed, isso na minha dissertação eu explorei, porque eu trabalhava exatamente... Bom, deixa aí. Okay. Você voltou, Luciano. Oi? Ok, pode continuar, Luciano. Eu estava falando aqui, mas por favor. Então, e é interessante porque como o estudo hebraico fala da raiz dessa palavra de misericórdia, como se faz referência à matriz, como regeneração, eu vi que por isso que o pai fala para o filho a última frase: seu irmão estava morto e voltou a viver. Quer ver como que essa figura que o pai usa não foi gratuita, né? É tão forte assim. Uma figura que ele usa, coloca na boca, nesse diálogo, como Lucas coloca, uma figura tão forte. Seu irmão estava morto. Não é que seu irmão, como se fosse... Tá certo, seu irmão gastou, mas dá um desconto, né? Como se fosse... Não, seu irmão estava morto. Eu penso justamente em função dessa... E eu estava vendo um pouco a Bíblia de Jerusalém, nos intertextos que tem ao lado do texto original, que ele cita Isaías e Jeremias também, que o texto remete a um texto antigo que fala: voltai para a casa do Pai, voltai para a casa do Pai, largai o vosso... Então, como se fosse... o próprio Lucas constrói uma fala dessa misericórdia de recuperar o filho, né? Por isso que me marcou muito isso. Além de você ter vislumbrado todas essas paixões que foram muito fortes, mas como que o texto dá a impressão que se cavar, acha mais, né? Se cavar, vai achar mais coisas ainda, né? E a pergunta que eu ia falar é justamente isso. No auditório, nós como auditório, onde Lucas queria chegar? Quer dizer, ao ouvir essa parábola hoje, que paixões são despertadas em nós, né?
Que paixões um texto desse nos fala? Você mesmo coloca no seu texto que alguns se identificam com o filho mais velho, outros se identificam com o filho mais novo, não é? Impressionante como essa... É mais um comentário, assim, gostaria que você colocasse. Então, olha, eu sou, não posso esconder, né? Eu sou um fã do texto bíblico, né? E exatamente pela riqueza. A gente pega diversas teorias e a gente joga lá no texto bíblico e ela responde de uma maneira assim. É claro, todo enunciado responde, mas é um terreno muito fértil. E o Carlos Ghosn, que é um especialista em tradução da UFMG, o Carlos Ghosn fala que os textos sensíveis, eles muitas vezes apresentam materiais voláteis que servem como uma dose de adrenalina para as nossas pesquisas, né? Então, eu acho que o Evangelho, né, de Lucas, sobretudo, né, ele desperta isso. E uma das minhas linhas de pesquisa é exatamente verificar esse elo entre, né, Aristóteles e os escritos lucanos. Mas é isso que eu gostaria também de comentar. Você não fez exatamente uma pergunta, é um comentário, e cada um vai de acordo com o seu momento, mas isso é recursivo na leitura, né? A gente não lê um texto igualmente, né, duas vezes. A gente lê, daqui a pouco a gente constrói novos enunciados, a gente desconstrói também outros, ou anula, né? Eu acho que é a dinâmica da vida, porque a todo momento, quer dizer, é como a professora Maria Flávia, nós temos à nossa disposição um repertório, né? A nossa visão, a nossa limitação, a nossa cultura, a nossa religião, nós somos moldados por isso. E de acordo com os acontecimentos, né, da nossa vida, com as nossas circunstâncias, a gente vai reagindo de modo diferente. Agora, pessoalmente falando, né, é claro, o redator Lucas, ele tinha consciência que ele estava lendo, redigindo, montando algo para chamar as pessoas para a religião cristã. Ele tem consciência do propósito comunicativo dele, né? Ele quis construir uma história para persuadir. Isso é claro, né? Todos os evangelistas, eles tiveram esse propósito. E Lucas mostra isso de uma maneira, inclusive, retórica, como nós podemos ver aqui, né? Não sei se respondi, Luciano, mas agradeço demais a sua atenção e o fato de você ter trocado ideias comigo ontem, mostrando a sua atenção, me deixou assim, até mais à vontade para estar aqui, né? Porque, muito obrigado. Muito bem. O Alan fez um comentário. O Alan, se você quiser, aqui você coloca no final que, de certa forma, respondeu, mas se quiser eu posso ler na íntegra aqui. O Alan comenta assim: é realmente interessante como as interpretações podem ser diversas. Eu entendo esse enunciado, abre aspas, já não sou digno de ser chamado teu filho, fecha aspas, muito mais como uma estratégia de persuasão. Ou seja, o orador que diz que seu auditório quer ouvir. Seus planos deram errado e ele volta com seus ares de Madalena arrependida. A minha questão é, para qual dessas interpretações o auditório alvo desse discurso, ou seja, os religiosos, tende a seguir? Depois que você acabou de fechar, ele até comentou, de certa maneira, os últimos slides respondem ao questionamento que elaborei. Se quiser comentar. Olha, sem nenhum juízo de valor, né? Esse filho pródigo, ele era um descarado, né? Ele era um sem vergonha, né? E aí, se ele utilizou, Alan,
Ele não, olha, Alan, algo que eu escrevo também. Ele não demonstra amor pelo pai, não. Esse filho pródigo, ele vê o pai simplesmente como uma oportunidade de ele não passar fome e morrer. Né? Não demonstra amor. Aí agora, o que as pessoas religiosas vão perceber? Se para convencer o pai, talvez pela própria bondade, né, que o pai sempre revelou, pelo que a parábola fala, ele não precisaria dessa retórica toda, né? Eu imagino, é só o meu pensamento, tá? Assim, então ficaria mesmo. E ele também ensaiou isso antes, né? Ele fala para o pai naquele momento que chega, mas ele ensaiou antes. E o sofrimento dele, textualizado, é só uma narração, tá bom? O sofrimento dele era visível, né? Ele não podia comer nem a bolota que o porco amassou, né? Então ele prefere lá ficar como empregado, né? É isso que eu poderia comentar, Alan. Se você quiser elaborar mais, eu posso talvez responder mais. Mais alguém? Tem uma pergunta da Joelma. De quem? Joelma. Eu não li aqui. Ela vai... Você quer que eu leia? Tá aí para baixo. Pode ler. Eu não li aqui. Então a Joelma diz o seguinte: a trajetória das paixões objetiva levar o auditório a uma ação, que pode ser mudança de atitude, uma reflexão, ou no caso do discurso religioso, a conversão. Na sua opinião, Luiz, qual seria a ação desejada por essa palavra, por essa parábola? Você está sem microfone, Luiz. Ok, desculpem. Eu disse que o Evangelho é um gênero textual sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. E todo gênero textual tem um tema, né? Tem um estilo, tem uma construção e tem uma finalidade. Então, Joelma, eu concordo, né, que esse texto, naquele contexto em que foi escrito, ele foi para converter as pessoas. Porque o que se diz, né, do autor Lucas, nós não temos uma biografia, um CPF, mas o que se diz é que ele era politeísta, né, e ele se converte ao cristianismo. E ao escrever, ele foi colega, né, de Paulo das viagens, isso está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Então não é totalmente fictício essa atribuição. Nós temos vários elementos internos que possibilitam dizer que o autor é aquele lá, porque tem até um momento lá dos Atos dos Apóstolos, que eu não sei dizer exatamente o versículo, em que ele está narrando em terceira pessoa, do plural, e depois ele começa a dizer um nós. E o autor, o redator dos Atos dos Apóstolos, né, é o mesmo do Lucas. Na verdade, é um compêndio só. Na organização dos evangelhos, para colocar todos os evangelhos reunidos, aí separou a primeira parte de Lucas da segunda parte, que é dos Atos dos Apóstolos. Então, seria para converter a religião do redator Lucas, né? A gente pode, eu também falo isso no meu capítulo, que Lucas, ele foi o auditório, né, de Jesus. Ele foi primeiro o auditório e depois ele decidiu, né, ser portador daquela notícia e ele passou, né, a procurar e a passar aquela mensagem para outros auditórios, com a finalidade de conversão religiosa. É um texto religioso. Esse religioso não é para divertir,
é para converter mesmo, né, a essa religião. É isso que eu penso, Joelma. Mais alguém? Foi na hora que eu cortei que entrou a pergunta da Joelma, eu penso aqui. É porque ela está aqui, depois eu consegui achar também. Uhum. Eu gostaria de falar também, já posso falar, Luciano? Pode. Tá certo. Eu gostei muito de ter essa sequência de palestras, né? E eu gostaria de ter alguns comentários sobre a palestra do Luiz, nesse contexto dessa sequência de palestras. Uma coisa que me agrada muito é ter a oportunidade de esclarecer alguns aspectos da trajetória das paixões que não que ainda não foram esclarecidos, porque como é uma teoria nova e as dúvidas vão surgindo na medida que as pessoas aplicam a teoria, então, eu não quis fazer intervenções nos capítulos do livro, né? Eu deixei que cada um tomasse a teoria a partir da sua visão e escrevesse o seu capítulo. Então, agora, na medida do possível, eu vou inserindo as minhas opiniões a respeito do que vocês estão apresentando para nós. Então, nós tivemos a oportunidade ontem, quando eu apresentei a trajetória, eu deixei bem claro que duas estratégias muito fortes são o uso da narrativa e o uso das figuras, né? Hoje, de manhã, a gente já teve a palestra do Tom, mostrando para a gente como as figuras podem ser um apelo muito interessante para ser explorado. Aí, em seguida, vem a palestra do Pedro, que mostra alguns acréscimos de Tomás de Aquino para a nossa percepção, inclusive da parte cognitiva das paixões. E aí vem o Giovanni falando de storytelling e mostrando da importância do uso da narrativa para um orador que deseja convencer o seu auditório, né? E o Giovanni se debruçou no storytelling e trouxe bastante novidade para a gente. Aí vem você, Luiz, e mostra como que o storytelling pode ser usado dentro da Bíblia, né? Então, você pegou Lucas, né, com evangelista monumental aí dentro do que você mostrou para a gente, né, da importância dele dentro dos evangelistas, e ele usa como estratégia as narrativas, né? Ele tem, então, o storytelling dentro das suas estratégias retóricas. Então, você trouxe para a gente um exemplo de storytelling, que é a parábola do filho pródigo. E aí, na parábola do filho pródigo, você mostrou para nós como que uma narrativa traz inúmeras possibilidades para o auditório de identificação, né? Então, dentro de uma narrativa, os personagens são distribuídos de tal forma, e essa que você trouxe é riquíssima, porque a gente tem acesso às 14 paixões, que quem está ouvindo aquela narrativa, né, pode se identificar cada hora de uma forma diferente, e pessoas muito diferentes, com backgrounds diferentes, com perspectivas, histórias de vida diferentes, momentos de vida diferentes, como você usou a passagem do trem, vão se identificar com paixões específicas em cada época, em cada momento da sua vida, por meio daquela narrativa utilizada. Então, eu só queria deixar claro, então, né, já, assim, tendo a oportunidade de colocar os pingos nos is, isso que você mostrou para nós é como que uma narrativa pode ser altamente eficaz no despertar das paixões. Por que ela é eficaz? Porque a construção dos eventos e o posicionamento dos personagens permite que nós, como auditório, cada membro no seu lugar, se identifique com diferentes personagens em diferentes momentos. E aí, a eclosão de paixões diferentes e de formas diferentes, né? Então, eu queria agradecer. Você fala que ainda não estudou retórica, né? Você ainda não teve oportunidade de ir longe ainda, mas sobre paixões você já está bem
entendido. Você veio nos mostrar, então, de que forma que uma narrativa é um estopim para despertar paixões. É uma estratégia fortíssima à disposição do orador. Eu só queria falar isso. Então, professora, uma coisa dentro disso aí, eu também pensei na narrativa e tudo. Eu não tinha esse conhecimento todo sobre narrativas, é coisa de ontem para cá. Quer dizer, a gente sabe, mas não é sistematizado. Agora, Lucas, ele coloca em forma de narrativa aquilo que Mateus coloca, por exemplo, em sermão. E aí o sermão não tem essa mesma força, né? Então, a da ovelha perdida, da ovelha perdida, o Lucas, o gênero textual em Lucas é narrativa, é parábola. A parábola é em forma de narrativa. E Mateus coloca como sermão. E as pessoas leem mais, né, o relato de Lucas. Elas são mais tocadas pelo relato de Lucas. Então, eu acho que o Lucas já tinha conhecimento. O redator desse evangelho, né, ele era aprofundado nessa questão aí de narrativas. É por isso que eu vou perseguir esse caminho, né? Isso aí. O mesmo gênero, aliás, gêneros, o mesmo fato narrado em gêneros textuais diferentes. E vocês mostraram, eu também acho, que a narrativa ela é mais forte, né? Talvez se a gente tivesse... tem lá, João fala assim, um homem tinha 2 filhos e tal. Ele narra mais ou menos alguma. Um foi para o campo e não mandou. Seria uma intertextualidade temática entre João e Lucas. Mas João usa um outro estilo e é bem resumido. Ele não faz a narrativa que Lucas faz com a parábola do filho pródigo, né? Mas aquela parte lá de João, que narra lá, um homem tinha 2 filhos, mandou um para o campo, um disse que ia, outro não ia. Então, alguns estudiosos veem reflexo, acham que se trata, né, isso aí trata do mesmo relato, né, original. Isso aí, muito obrigado. E ouvi-la, professora, é sempre um prazer. Se não tiver mais alguém, Flávia, podemos concluir, né? Eu passo então a palavra para o Tiziano, que é o nosso organizador aqui do evento, para fazer o encerramento então do nosso dia, do nosso primeiro dia, né? É o primeiro final de semana do nosso ciclo de palestras. Obrigada, Tiziano. Só um pouquinho, só um minutinho. O Wilson faz uma última colocação aqui que é interessante, que até para dar uma bronca, narrar fica mais leve, né? Isso mesmo. Ok. Muito obrigado, pessoal. Eu vou fechar aqui o microfone. Gente, então chegamos ao final, né, como a professora mencionou, do nosso primeiro final de semana do ciclo de palestras do Grupo Pare. Eu queria agradecer em nome do grupo todos os palestrantes de hoje, os moderadores também, todos fizeram um trabalho, foram palestras muito ricas, que trouxe, como a própria professora comentou, perspectiva que se e ao mesmo tempo também que expandiram, né, a perspectiva da trajetória das paixões. Então, eu queria dizer que nos vemos no próximo não, mas no final de semana do dia 2 e 3 de outubro. E na sexta-feira nós teremos a